Vocês pediram, vocês comentaram, vocês imploraram. E esse dia finalmente chegou. Depois do meu vídeo de 5 motivos para ler Jovens Vingadores, finalmente chegou a hora de revelar a minha lista de qual eu acho que é a melhor ordem para conhecer esses personagens incríveis. Oi, indignados, tudo bem com vocês? Como eu acabei de mencionar, em abril eu fiz um vídeo recomendando Jovens Vingadores pra vocês, e lá atrás eu coloquei um link de uma lista de ordem de leitura, mas eu prometi que em algum momento eu ia trazer pra vocês a minha lista de qual eu acho que é a melhor ordem. E se vocês se lembram bem, um dos motivos que eu dei lá em abril é que essa história era muito LGBTQ+. Então fazia todo sentido trazer esse vídeo no Pride Month. Mas quem é membro aqui do canal sabe que eu não vou simplesmente fazer uma ordem de leitura pra vocês. Eu tô desde janeiro planejando uma série de vídeos sobre cada um dos Jovens Vingadores. Não só contando a história deles, mas trazendo as minhas opiniões e a minha perspectiva. E obviamente análise de personagem, porque eu amo fazer isso. Essa série vai começar semana que vem, e se tudo der certo a gente vai ter vídeo toda terça-feira dela. E foi uma série que deu muito trabalho de fazer, então por favor assistam, ok? Se você ainda não ativou as notificações aqui do canal, esse é o momento. E eu queria aproveitar para falar também que o YouTube disponibilizou aqui pro canal a função de aplauso, que vai estar, eu acredito que é aqui, ou será que é aqui? É um botãozinho que parece uma notinha, eu acho. Ele funciona basicamente como um superchat, e você pode contribuir financeiramente comigo de uma forma mais direta. Então qualquer pessoa que queira contribuir, mas por algum motivo não queira ser membro do canal, agora tem essa opção também. Mas vamos logo pra lista, que é por isso que vocês estão aqui, né? Lá no vídeo de motivos pra ler, eu disse que a ordem de leitura de Jovens Vingadores não era tão complexa e que não tinha tantas edições assim pra ler. E eu não menti exatamente. Porque assim, se você for pegar só aquilo que é considerado Jovens Vingadores, realmente são pouquíssimas edições. Mas eu particularmente acho muito importante ler algumas outras histórias pra entender esses personagens e de onde eles vêm. Ainda assim, nem toda edição é necessária pra entender eles. Algumas só acrescentam informações interessantes mesmo. Então assim, nesse vídeo, em vez de simplesmente trazer uma única lista de ordem de leitura, eu decidi copiar o que o Victor fez no meu vídeo de ordem de leitura da Turma da Mônica Jovem. Eu trouxe 3 listas diferentes que eu chamei de Lista Asgardiano, Lista Wicano e Lista Demiurgo. E esses nomes são em homenagem ao Billy Kaplan dos Jovens Vingadores, porque ele é uma pessoa que muda de identidade várias vezes e cada identidade dele traz novas revelações e novas informações, então assim, fez todo sentido, tá? A lista Asgardiano vai ser o que eu acabei de comentar, só as edições que são consideradas como parte dos Jovens Vingadores. Já a lista Wicano, além dessas edições, vai ter as edições que eu acho essenciais para entender os Jovens Vingadores. E quando eu digo isso, eu quero dizer que são histórias que são essenciais para você aproveitar da melhor forma possível a história Jovens Vingadores Volume 2, que é a última história do grupo como um todo, que saiu até agora. E por fim a gente tem a lista Demiurgo, que vai muito além, trazendo praticamente todas as histórias em que os personagens que compõem os Jovens Vingadores aparecem. Então vamos começar? Bom, como eu falei, essa é a lista mais simples. Mas antes de falar ela, eu preciso fazer uma breve explicação sobre como funcionam os quadrinhos da Marvel. Se você é novo nesse universo, você precisa entender que a Marvel, ela tem aquilo que é chamado de eras ou arcos. E essas eras ou arcos são divididas em eventos. E aí esses eventos, eles são espalhados em várias edições, e aí você tem as revistas que contam esse evento central, só que quando é um evento muito grande, ele acaba meio que vazando para outras revistas. Então quando você pega listas de leitura, geralmente você vai ver listas com tipo 30, 50, 70 histórias que não necessariamente são essenciais para você entender o evento principal. Você geralmente pode ler só as revistas que levam o nome daquele evento. Por exemplo, Vingadores A Queda tem 33 edições consideradas partes desse evento, mas se você só ler as 5 edições que se chamam Vingadores A Queda, você entende o evento. Bom, isso complica um pouquinho as ordens de leitura, porque às vezes você precisa ficar indo e vindo de uma revista para outra, mas como eu falei, você geralmente não precisa ler todas as revistas envolvidas naquele grande evento para entender o evento. E como a gente tá falando de Jovens Vingadores aqui, na lista Asgardiano eu vou estar listando só as histórias desses eventos que pertencem ao núcleo. Já nas outras listas eu vou colocar as histórias que são necessárias para você entender o evento em si. E aí você não vai ficar perdido lendo o que acontece só com os Jovens Vingadores, entendeu? Bom, então vamos lá. Se você só quer entender do que se trata Jovens Vingadores, você pode ler essas edições nessa ordem. Jovens Vingadores Volume 1, da edição 1 a 8.
Jovens Vingadores Especial, Jovens Vingadores Volume 1 da edição 9 a 12, Guerra Civil, Jovens Vingadores e Fugitivos, Jovens Vingadores Apresentam, Invasão Secreta, Fugitivos e Jovens Vingadores, Reinado Sombrio, Jovens Vingadores, Cerco, Jovens Vingadores, A Cruzada das Crianças, Jovens Vingadores Volume 2 e Império. Viu? Pouquíssima coisa. Como eu falei, essa é pra ser uma lista mais simples que só dá um panorama geral. Então eu quis realmente só listar as histórias aqui pra vocês. Agora, na próxima lista, eu vou dar um pouco de contexto pra vocês do universo de Jovens Vingadores e das histórias e eventos que se passam ali. E eu preciso fazer isso pra explicar por que eu acho essas edições importantes. Então vamos pra lista Wicano. Lembrem que eu falei que a Marvel era dividida em eras? Bom, o grande evento que marca a era em que Jovens Vingadores acontece se chama A Queda. Nessa história, basicamente, a Feiticeira Escarlate mata uma galera e ela precisa ser aprisionada pelos X-Men para ela não destruir o mundo. Essa história é majoritariamente o que inspirou o WandaVision. Isso dá início a uma série de acontecimentos que vai levar ao surgimento dos Jovens Vingadores. Entre eles, a separação e o fim dos Vingadores originais. Então, pela lista Wicano, a história para você começar a sua leitura é Vingadores: A Queda. Algum tempo depois desses acontecimentos, uma versão do Kang, o Conquistador, que ainda não tinha se tornado um vilão, viaja do futuro para o presente para tentar impedir que ele se torne sua versão futura. Como os Vingadores tinham se separado por causa dos acontecimentos de A Queda, ele acabou usando um programa remanescente do Visão, que tinha sido destruído pela Feiticeira Escarlate, para encontrar jovens que tivessem alguma ligação com os Vingadores originais. E nessa, ele encontrou 3 garotas: Billy Kaplan, Ted Altman e Eli Brad. E é aí que começa a história de Jovens Vingadores Volume 1. Ao longo dessa história, nós somos introduzidos a mais 3 personagens que se tornariam a primeira formação dos Jovens Vingadores junto com esses meninos: o Tommy Shepard, irmão do Billy, a Cassie Lang, filha do Homem-Formiga, e a Kate Bishop, que vocês já conhecem da série dela do MCU. Esses 7 ganham nomes de herói, sendo eles respectivamente Kang, Rapaz de Ferro, Billy, Wicano, Ted, Hulkling, Eli, Patriota, Tommy, Celery, Cassie, Estatura e Kate Bishop, que eu vou chamar de Hawkeye, porque se chamar ela de Gaviaqueira, não sei, eu não gosto que coloquem gênero na tradução do título, porque eu acho que perde muitas piadas que tem na história dela depois. E também a gente tem um novo Visão que se junta a eles, mas eu não vou me aprofundar na explicação sobre cada um desses personagens aqui, porque, como eu já falei, eu vou fazer um vídeo sobre cada um deles. O que importa aqui hoje é a ordem de leitura. Nessa lista aqui eu recomendo que vocês façam o mesmo que na anterior. Leiam Jovens Vingadores Volume 1 até a edição 8, aí parem pra ler Jovens Vingadores Especial, e depois voltem pra ler da 9 até a 12. Isso é porque tem uma passagem de tempo entre a 8 e a 9, que é quando esse especial acontece. Essa primeira saga é toda sobre esse grupo de jovens que por acaso tem uma certa conexão com os Vingadores originais. E é sobre eles se provarem o tempo todo para os adultos. E aí, antes de continuar a leitura, eu recomendo dar uma pausa nesse núcleo para ler outras histórias que serão importantes mais pra frente e que vocês vão se arrepender se não tiverem lido previamente. Marvel Boy Volume 2, Novos Vingadores Illuminati Edição 4 e Novos Mutantes Volume 2, que se você tiver com muita preguiça pode ler só a edição 4. Bom, continuando aqui a nossa história, lembra que a Feiticeira Escarlate tinha sido levada pelos X-Men? Bom, uma série de acontecimentos que eu não vou entrar em detalhes aqui faz com que ela acorde e transforme a realidade como a gente a conhece. Ela cria uma utopia onde todo mundo tem um final feliz, ou pelo menos o final que ela acha feliz pra aquela pessoa, o que também lembra um pouco o WandaVision. Mas basicamente tudo dá errado. Esse evento é o próximo da nossa lista de leitura e ele se chama Dinastia M. E eu espero que isso não seja spoiler pra ninguém, porque é uma frase muito conhecida, mas é no final de Dinastia M que tem a famosa fala da Wanda, No More Mutants. E com isso, a Wanda ela retirou a mutação da grande maioria dos mutantes da Terra e em seguida desapareceu. Toda essa situação levou a uma série de discussões sobre a segurança da humanidade, sobre como os heróis eles deviam parar de se esconder atrás de máscaras. E isso levou a um outro grande evento chamado Guerra Civil. É isso mesmo, gente, a Guerra Civil dos quadrinhos não tem nada a ver com a Guerra Civil do MCU. Esse evento é provavelmente o que vai ter mais edição pra vocês lerem nessa lista, então prestem atenção, tá? Guerra Civil, edição 1 e 2. Guerra Civil, Jovens Vingadores e Fugitivos, edição 1 a 4. Guerra Civil, edições 3 a 7. Guerra Civil, A Iniciativa.
Capitão América, edição 25 a edição 42. Eu não sei como ficou a tradução dessa, mas Fallen Sun, Death of Captain America, número 3. E Winter Soldier, Winter Kills. Depois desse evento a gente entra em uma série de histórias individuais dos Jovens Vingadores, começando por Jovens Vingadores apresentam Patriota. Depois disso você vai ler a edição 8 de Vingadores a Iniciativa, que traz uma história com a Cassie Lang. E aí você vai ler quase todas as outras edições de Jovens Vingadores apresentam nessa ordem: Wiccan e Celery, Visão, Estatura e Hawkeye. Eu pulei a edição do Hulkling de propósito porque ela faz parte do próximo evento da nossa lista, que é o Invasão Secreta. Esse evento, que já tem uma série planejada no Disney Plus, envolve uma invasão de Skrulls na Terra, na qual a gente descobre que vários heróis eram Skrulls esse tempo todo debaixo dos nossos olhos. E todo o motivo dessa invasão tem a ver com o Ted, mas eu vou deixar pra entrar em detalhes sobre isso no vídeo dele. Pra entender a invasão secreta e os eventos que envolvem os Jovens Vingadores nela, vocês precisam ler essas edições nessa ordem: Novos Vingadores Illuminati 1, Capitão Marvel de 2008, edição 1, Jovens Vingadores apresentam Hulkling, Novos Vingadores Illuminati, edição 5, Invasão Secreta, edição 1 e 2, Invasão Secreta, Fugitivos e Jovens Vingadores, edições 1 e 2, Invasão Secreta, edição 3, Invasão Secreta, Fugitivos e Jovens Vingadores, edição 3, Vingadores, a Iniciativa, edição 18, e Invasão Secreta, edições 4 a 8. E aí vocês devem imaginar que depois de uma população inteira de mutantes sem poderes, uma guerra civil entre heróis e uma invasão alienígena, a população estaria totalmente descrente nos heróis, né? E aí o que aconteceu foi que o Norman Osborn, também conhecido como o Duende Verde, vilão do Homem-Aranha, decidiu se aproveitar da fragilidade da humanidade e fundar seu próprio time de Vingadores, que era formado por pessoas com bastante desvio de caráter. E então começou um novo evento chamado Reinado Sombrio, que pela lista Wiccan vocês devem ler as seguintes edições: Novos Vingadores, edição 49, Reinado Sombrio, Jovens Vingadores 1 a 5, Capitão América Renascimento 1 a 6, Vingadores Sombrios Anual 1. A história dos Jovens Vingadores durante o Reinado Sombrio é bem curta. Eles basicamente se envolvem com outro grupo de aspirantes a heróis que tem mais desvio de caráter do que eles. Mas ainda durante o reinado do Norman Osborn, teve uma mini saga envolvendo a Cassie Lang e o Visão, que eu acho que vale a pena vocês lerem. E essa história se passa entre as edições 21 e 33 de Poderosos Vingadores. Os acontecimentos desse evento culminaram numa história que ficou conhecida como Cerco, que nada mais é do que uma grande batalha na versão terrena de Asgard, que foi, de certa forma, causada pelo Loki, que vinha trabalhando com Norman Osborn e que estava envolvido com tudo que rolou com a Cassie e o Visão. Dentro desse evento, as edições importantes para a nossa lista são Cerco, o Cabal, Cerco, edições 1 a 3, Cerco, Jovens Vingadores, Poderosos Vingadores 34 a 36 e Cerco, edição 4. Depois desse evento, os Jovens Vingadores finalmente foram reconhecidos como Vingadores, de fato, na primeira edição de uma história chamada Eu Sou um Vingador. Então a gente parte para uma história que é uma das mais importantes do grupo: A Cruzada das Crianças. Lembram que eu disse que tudo começou com a Feiticeira Escarlate matando geral e aí ela fez várias coisas e desapareceu? Então, a Feiticeira Escarlate, ela é tecnicamente mãe do Billy e do Tommy. E foi por isso que eles foram identificados pelo programa do Visão lá atrás. Nessa saga, eles finalmente encontram ela e isso causa uma série de eventos de proporções mundiais que eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu também não quero dar spoiler. O que vocês precisam saber é que muita coisa ruim acontece. Os Jovens Vingadores acabam se separando e a maioria deles deixa a vida de herói pra trás. Mas, em compensação, é durante esse período que outras pessoas vieram à tona e que futuramente iriam se juntar ao grupo. Entre elas, o Kid Loki e a América Chaves. Lembram que o Loki tinha causado os acontecimentos do cerco? Então, ele acabou renascendo como uma criança depois daquilo e ele passa por uma série de acontecimentos que, pra mim, foi tipo uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. E um desses eventos envolveu uma história que envolve a América Chaves, na verdade a história de introdução dela. Então prestem atenção nas próximas edições que vocês têm que ler, ok? Primeiro vocês vão ler os volumes 617 a 621 de Thor. Depois a gente vai
vai entrar num evento chamado A Essência do Medo, que envolve tanto edições dessa saga em si, quanto de uma outra saga do Kid Lock. Então as histórias que vocês precisam ler a seguir são nessa ordem: A Essência do Medo, Caveira Vermelha, Jornada ao Mistério número 622, A Essência do Medo número 1, Jornada ao Mistério 623, A Essência do Medo números 2 e 3, Jornada ao Mistério número 624 e 625, A Essência do Medo número 4, Jornada ao Mistério 626 a 628, A Essência do Medo número 5 e 7 e Jornada ao Mistério 629 e 630. A jornada do Loki que dá uma breve pausa para a introdução da América Chavez, numa história em que ele também aparece, e que se chama Vingança. E então ela continua em Jornada ao Mistério, volume 631 a 641. E depois ela culmina em mais um evento chamado Tudo Queima, que reúne as seguintes edições: Jornada ao Mistério 642, Poderoso Thor, volume 2, edição 19. Jornada ao Mistério 643, Poderoso Thor, volume 2, edição 20. Jornada ao Mistério 644, Poderoso Thor, volume 2, edição 21. E por fim, Jornada ao Mistério 645. E aí você me pergunta: nossa, mas Ingrid, eu preciso ler tudo isso? Você falou que era curto. Bom, tecnicamente não. Você pode pular direto de A Cruzada das Crianças para a próxima saga que eu ainda vou falar. Mas tem elementos extremamente importantes do Kid Lock e da América Chavez que se passam nessas edições. Assim como do Marvel Boy e do Prodígio, que eu fiz vocês lerem lá no começo. Como eu disse, a lista Wicano, ela tem o objetivo de fazer vocês lerem tudo o que eu considero necessário para aproveitar o máximo possível Jovens Vingadores Volume 2. Então eu acredito que essas histórias são sim essenciais, mesmo que esses personagens só tenham se tornado Jovens Vingadores depois. Então a gente chega naquilo que é oficialmente a última história do grupo, Jovens Vingadores Volume 2. É aqui que todos os personagens se encontram, que toda a verdade vem à tona e que muitos novos casais se formam. E é daqui que vem aquela famosa página em que a Kate reclama sobre ser a única hétero do grupo. Depois disso, as aventuras dos personagens continuam separadamente e você basicamente pode ler em ordem de lançamento. Mas como até agora a gente não teve um Jovens Vingadores Volume 3, apesar de tudo indicar que vai ter um em breve, eu acredito que para responder a pergunta em que ordem ler Jovens Vingadores, a lista pode parar aqui. As histórias que vieram depois disso eu vou deixar para os vídeos individuais de cada personagem. Mas antes de encerrar essa lista, eu queria fazer duas menções honrosas. A primeira vai para a saga Império, que reúne boa parte do grupo e que tem um casamento muito aguardado. Você pode ler ela logo depois de Jovens Vingadores Volume 2. O casamento especificamente acontece na edição que se chama Aftermath. E a segunda menção honrosa vai para Marvel's Voices Pride, que traz histórias do Wicano, do Hulkling, do Celery, do Prodígio, da América Chavez e do Loki. O primeiro volume já está disponível e o segundo vai sair dia 22 desse mês. Mas a gente ainda tem que esperar para saber onde exatamente essas histórias vão se encaixar, mas eu tenho certeza que elas vão ser incríveis. Mas Ingrid, é a última lista! Calma, eu não esqueci. Bom, gente, como eu falei, a lista Demiurgo, ela contém basicamente todas as edições em que todos os personagens que formam os Jovens Vingadores aparecem. Mas nem todas elas são necessárias para entender o que leva os personagens ao ponto em que eles estão em Jovens Vingadores Volume 2. Elas basicamente servem para agregar a história de cada personagem. Essa lista é realmente enorme e ela vai contra a proposta que eu trouxe aqui de apresentar para vocês de uma maneira simples e fácil os Jovens Vingadores. Então eu não vou narrar ela em vídeo aqui pra vocês, porque senão eu vou ficar até amanhã falando. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser se aprofundar ao máximo. E eu já aviso, vai levar tempo. Em 6 meses eu ainda não consegui ler tudo que tem, mas eu vou terminar pra fazer os vídeos de cada personagem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da forma como eu organizei tudo aqui, que vocês se divirtam com essa leitura. Queria agradecer aos membros do canal a partir do nível senador, Yatil, João, Atarahane, Flávio Barbosa, Crona e Biscoito. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro e quais são os benefícios, cliquem em Seja Membro aqui embaixo. E eu vejo vocês semana que vem, na terça-feira, pro primeiro vídeo da nossa série sobre os personagens de Jovens Vingadores, começando com a Kate Bishop. Então, até semana que vem.